Olá, seja muito bem-vindo ao Compocast, a esse episódio, a mais um episódio do Compocast, o nosso podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. Sempre gentilmente apoiados aqui pelo SECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical, e sempre muito bem acompanhados por você, isso mesmo, você que tem nos seguido, nos acompanhado, prestigiado o nosso trabalho, seja pelo Spotify, pelo YouTube, pelas mídias sociais ou qualquer outro serviço de streaming de áudio. Fica aqui o nosso sincero, o nosso singelo agradecimento. Isso nos faz querer continuar, isso nos dá força e nos faz querer produzir mais conteúdos. Muito obrigado pela sua companhia, é muito importante para nós. E a gente vai então para o episódio de hoje. Pois bem, hoje eu faço uma pausa no planejamento de episódios que nós temos para o Compocast, que estavam encaminhados, inclusive já alguns já produzidos. E faço essa pausa para inserir este episódio de hoje, que tem esse tema que é a mim muito especial, porque atravessa a minha prática musical, atravessa sobretudo a minha vida pessoal, e acredito que possa atravessar também a vida de outros compositores, de outros músicos ou fazedores de arte em geral, sobretudo a da música. Por isso eu peço licença para interferir um pouco no fluxo dos episódios que comumente escutamos aqui no podcast, para este episódio que é um relato, ao mesmo tempo reflexão, ao mesmo tempo provocação e ao mesmo tempo um desejo de compartilhar, para que a gente seja, assim, de repente, fortalecidos, nos dando a mão, por vivermos situações semelhantes. Eu estou falando da ligação ou da relação entre a música, a prática musical em geral, e a ansiedade. Essa é uma relação muito próxima para alguns e muito distante para outros. Para mim, é uma relação muito próxima. E eu gostaria de começar revelando o motivo pelo qual eu trago esse episódio, interrompendo o fluxo de outros, porque vivi esta situação, uma situação que se coloca justamente no centro destas duas palavras, música e ansiedade, nos últimos dias. Uma peça minha chamada Subterfuge, que seria a subterfuga, uma tradução para o português, que é uma fuga, uma espécie de fuga para a orquestra sinfônica. Essa peça vai ser estreada em São Paulo essa semana, no São Paulo Contemporary Composers Festival, um festival de compositores internacional, um festival internacional que acontece em São Paulo, e as pessoas são convidadas a enviar as suas obras algum tempo antes. Então há uma seleção, há então a divulgação dos selecionados, há então o pagamento de uma taxa, porque neste festival há inúmeras palestras, há inúmeras classes, há inúmeros ensaios e inúmeras outras atividades, que precisam ser custeadas, obviamente. Mas eu enviei as minhas peças, mas não havia nenhuma condição financeira para que eu pagasse as taxas ligadas a este festival. No entanto, me foi oferecida uma bolsa, então eu fui agraciado com essa bolsa, na medida em que fui também aceito a este festival, e em contrapartida eu atuaria no staff do festival, recebendo os compositores que vêm de outros países, basicamente todos são de outros países,
a pouquíssimos compositores brasileiros. E foi maravilhoso, né? Então, tudo preparado, mas na semana que antecede, né, nos 2 dias que antecede a minha ida para São Paulo, eu tive uma crise de ansiedade e eu não fui mais assim, não estive mais em condições de participar, né, deste festival. E por isso que eu quero trazer esse assunto aqui, porque eu não acho que a gente fala o que deveria ser falado, né, sobre isso. Eu não sou psicólogo, não sou musicoterapeuta, não sou psiquiatra, mas sou alguém que vive, né, a ansiedade. Eu sou músico, sou compositor, sou pianista, sou regente, e a gente, na prática musical, enfrenta situações de ansiedade. E eu gostaria de refletir, né, com vocês, eu gostaria de expor aqui com vocês, porque creio que posso me ajudar, em primeiro lugar, ajudar a vocês e também me ajudar e, acima de tudo, nos ajudar falando sobre isso. Eu queria pontuar algumas situações que podem desencadear esses processos de ansiedade e talvez trazer aqui algumas formas que a gente pode pensar em como mudar isso, né? Ou pelo menos lutar contra isso, né? O primeiro tópico, ou uma primeira razão para que a ansiedade se instale, né, sobretudo na vida daquele que vive na música de concerto, né, o compositor da música de concerto, o pianista, o instrumentista em geral, o pianista, violonista, violoncelista, violista, violonista, enfim, e todos os istas que houverem, o maestro, enfim. Eu acho que é a questão financeira, né? O Brasil é um país de muitas injustiças e nós sabemos disso, né? No nosso país há uma injustiça para cada esquina, né? Injustiças que transbordam, né, nas bordas sociais, né, nas bordas do sistema de justiça, do sistema judiciário desse país, e enfim, né, há uma série de injustiças. Mas uma delas é o fato de que nesse país os artistas não são valorizados, são extremamente desvalorizados, né? E essa desvalorização passa, obviamente, pelo valor, né, do trabalho. E o valor do trabalho não está ligado a um valor financeiro, mas é o quanto vale aquilo que você faz. E, é claro, você estuda um pouquinho de economia, um pouquinho de sociologia, você entende que o valor de uma coisa não é necessariamente o quanto ela vale de dinheiro, né? Mas o valor que aquilo tem enquanto singularidade, enquanto algo produzido na particularidade, ou, enfim, pode ser um produto, no caso de um pensamento mais econômico, mas nós estamos falando aqui da arte e esse produto é fruto de uma intensa atividade, do sujeito singular, né, da intelectualidade do sujeito. Portanto, o valor desse trabalho ele é muito baixo, o que fatalmente nos leva a uma precificação do trabalho também, daquilo que fazemos enquanto artistas, muito demasiadamente rebaixado, né? Por isso, essa dificuldade de se manter financeiramente, essa desvalorização do produto artístico, que leva, né, a essa dificuldade financeira, é um fator assim, que nos coloca em muita ansiedade, né? Não é a primeira vez, eu tenho, na verdade, muitas histórias e, inclusive, vou compartilhar uma com vocês aqui agora. Durante o meu mestrado, eu lembro muito de um dia em que eu tinha que passar o dia todo no Rio de Janeiro. Eu estudava na UFRJ, no mestrado,
E eu venho de uma cidade do interior do estado do Rio, né? Perto de Minas, perto do Espírito Santo e mais no Rio de Janeiro. A 25 minutos de cada um desses dois estados, bem entre estes 3 estados, Minas, Rio e Espírito Santo. Então, naquela dificuldade toda, né? Com pouquíssimo dinheiro para viajar, né? Porque a passagem era muito cara, me manter lá. Então, naquele dia que eu tive que ir para a aula, eu só tinha dinheiro para a passagem de ida, a passagem de volta e um drops de bala house. Era tudo que eu tinha para degustar durante aquele dia. Esse era o café da manhã, esse seria o almoço, esse seria o café da tarde e essa também seria a janta. Então, aquele dia eu passei com aquele drops e é só uma situação, né? Igual a mim, ou igual a esta situação que lhes conto, existem muitas outras, de muitos outros colegas e de muitas pessoas que me ouvem aqui agora, que passaram e passam nesse momento por situações muito idênticas a esta. Eu digo então que o somatório destas vivências acaba nos deixando nessa situação de ansiedade, porque acaba minando, né, a energia, a potência, a energia, o querer, né, e desejo também de próximos passos, de passos mais à frente. Muita gente pode achar que o que a gente precisa é apenas de força de vontade, mas eu ouso aqui a discordar e dizer que fome, mata a força de vontade, né? A falta de dinheiro mata a força de vontade. Então essa é uma primeira característica, uma primeira justificativa, uma primeira razão, uma primeira fonte, talvez, de ansiedade que artistas têm, né? Essa questão, então, da dificuldade financeira. Bom, a segunda fonte, né, de ansiedade para o artista, eu tenho certeza de que esta é uma das situações que atravessa a grande maioria dos que me ouvem, né? E dos que fazem música, mas não me ouvem aqui, mas que fazem música, que é a necessidade, né, de acertar, ou melhor dizendo, a necessidade de fazer algo que seja aceitável ou que seja aceitado. Existe dentro das artes, né, uma pretensa e eu diria uma pretensa mesmo, atitude, entre aspas aqui, vanguardista, de que não é preciso se preocupar com aquilo que se faz, né? Faz o que você tem que fazer e o público, se gostar, gostou, se não gostar, não gostou. Isso é, para mim, uma tremenda mentira, uma tremenda falsidade, né? Uma pretensão que não condiz com a realidade. Todo músico, todo artista, todo aquele que cria algo, que expõe algo, se ele não faz esperando que haja algum tipo de resposta, então eu duvido do desejo que o leve a criar aquilo que cria, fazer aquilo que faz. Não há como fugir disso, né? Fazemos o que fazemos, expomos, criamos, revelamos, performamos, e etc. e tal, porque há também uma necessidade de uma resposta. É claro que nós não estamos aqui para agradar a todos, né? Não é isso, né? Mas existe uma resposta esperada. Eu diria que existe um nível de resposta que queremos e também existe um nível de resposta que precisamos aprender a abdicar, né? Precisamos aprender a relevar estas respostas, né? Eu vou contar para vocês um caso que não é meu, mas de um dos mais famosos compositores do século passado, do qual eu sou extremamente fã, né? Que é o caso do Piazzolla, né? Astor Piazzolla, compositor argentino. Pois o Piazzolla compunha tango, né? Assim, numa comparação muito ruim, né?
Como o Tom fazia aqui com uma bossa nova, né? O Piazzolla lá na Argentina misturava os elementos, né, da música de concerto com o tango argentino. O Tom Jobim, para quem não sabe, escreveu música orquestral, né? E fez isso muito bem. Obviamente não atingiu a envergadura do Piazzolla nessa área de concerto, mas dá para fazer em certos, considerando bem, né, tendo uma consideração e com parcimônia, é possível fazer essa comparação. Pois é, o Piazzolla então escrevia estas músicas e as pessoas não aceitavam, né, o que o Piazzolla escrevia. Então o Piazzolla, né, decidiu não chamar mais a música dele de tango, mas decidiu chamar a música dele de música da cidade de Buenos Aires. E alguém pode olhar para essa história, né, do Piazzolla e dizer assim: nossa, olha como ele deixou, né, de prestar atenção nos comentários, entre aspas, negativos. Talvez essa seja uma leitura, mas eu prefiro acreditar, e me parece mais realista crer, que o Piazzolla passa por esta situação de maneira muito mais negativa do que positiva, numa resiliência muito mais que revela, né, a vontade de compor do que revela alguém que é inerente aos comentários. Ou seja, o que eu quero dizer é que o Piazzolla tinha mais desejo de compor, né, e de fazer a sua música, acreditava na sua música, e do que se deixava levar, né, pelo tipo de julgamento que as pessoas faziam. Mas isso não significa que estes julgamentos não o atravessavam, né? Isso não significa que estes julgamentos não provocavam nele reações, às vezes ruins, às vezes muito ruins, mas o fato é que um tipo de expectativa gerada e a resposta dada a partir desta expectativa, o fato é que esta resposta interfere sim naquilo que fazemos enquanto artistas. É claro, mais uma vez, que a gente precisa, né, precisamos aprender a conviver com as expectativas não atingidas. Mas também precisamos, como passo mesmo de aprendizagem, nós precisamos confessar que estas expectativas, elas mexem com a gente. Essas respostas, melhor dizendo, a essas expectativas, elas mexem conosco, elas nos provocam reações. E nós podemos e respondemos muitas vezes com processos maiores ou menores, mas processos de ansiedade. Olá, eu sou o André Codesso, eu sou o produtor, o criador do Compocast, e estou passando aqui para pedir você para considerar ser um dos nossos apoiadores. Para que você faça isso, basta que você acesse apoia.se/Compocast, mais uma vez, apoia.se/Compocast, e nos apoie com qualquer quantia que assim você desejar. E aqueles que nos apoiam podem enviar suas perguntas para o nosso e-mail e eu as responderei ao fim dos episódios. Fica aqui o convite, desde já obrigado e vamos voltar para o nosso episódio. E para terminar, eu acho que a gente precisa pensar sobre esse último aspecto também, porque talvez ele seja o mais diferente dos dois, o mais particular, né? Que vai assumir características particulares e singulares, mas também o mais presente. Ou seja, eu estou falando da nossa sensibilidade, né? Um artista em regra, uma pessoa muito sensível. Um compositor é uma pessoa, em regra, muito sensível. Um performer, enfim, um fazedor de música é alguém muito sensível. E eu estou considerando aqui, sobretudo, o campo da música de concerto. E esta sensibilidade,
Eu, como disse, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, gosto muito de ler e leio muito sobre. E eu gosto de pensar na sensibilidade como uma grande rede. Sabe essa rede que você joga assim? Aqui no interior chamamos de tarrafa. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, tarrafa. Meu pai fazia tarrafa. A gente pescava no rio quando eu era garotinho. Era uma rede que você joga assim, e aí você vem com peixe, né? Trazendo os peixes. Então, no mar também tem, né, a tarrafa, que as pessoas passam de um lado para o outro, enfim. Então, eu penso na sensibilidade como sendo uma grande rede. Imagine você uma rede muito, muito grande, né? Imagina você sendo a vida um mar, ou um lago, ou um grande rio, enfim. E as coisas que acontecem nesse lago são as coisas da vida. E eu gosto muito dessa analogia, eu que criei, nunca li isso em lugar nenhum, isso é uma criação minha. Eu penso que isso é uma maneira boa de entender a sensibilidade. Quanto maior é a sensibilidade, maior é essa rede. E aí as coisas vão passando e vão ficando nessa rede, sabe? Então, por exemplo, nós passamos por situações como perdas, né? Pessoas morrem, a gente perde pessoas. A gente passa por situações como famílias que passam por divórcios, né? A gente passa por situações como, por exemplo, doenças, né? Estas coisas, elas são passíveis de acontecer. Para acontecer, basta estar vivo, né? E acredito que a sensibilidade é essa rede muito, muito especial, muito diferente e muito forte, né? Que agarra estas coisas e lê estes eventos atribuindo sentidos, valores tão profundos, tão arraigados, que muitos de nós estão expressando exatamente isso que as redes estão captando em suas obras, em suas performances, em suas práticas musicais. Exatamente isso que estão tentando, às vezes, expressar, e às vezes até mesmo pela tentativa de não expressar, né? Como é o caso de boa parte da produção musical do século XX, que exclui, né, ou tenta excluir, de certa forma, a individualidade, o sentimentalismo, a sensibilidade, não é? Claro que não é toda a obra, mas existe um movimento muito grande, sobretudo na primeira metade do século XX, nessa direção, né? Isso marcado, obviamente, pelas questões sociais, geopolíticas daquele tempo, guerras, enfim, descobertas científicas, etc. Mas o fato é que nós estamos lidando com isso. E isso causa, obviamente, pode causar, né? Obviamente, quadros e sensações de ansiedade, né? O que é o meu caso? O meu caso é esse. Eu descobri que tinha uma rede já mais velho. Descobri que minha rede era muito boa de pegar certos peixes nesta água depois de velho. Descobri também depois de velho que minhas músicas falavam sobre estas coisas. E agora, pelo menos, eu tento lidar com isso de maneira mais consciente. Bom, de tudo isso que a gente falou nesse episódio de hoje, né, dessas 3 possibilidades, né, de criação de ansiedade, a situação financeira que um artista vive, né, a resposta, né, que um artista tem a partir da exposição e a expectativa da exposição da sua obra, e a grande sensibilidade do artista, né, a partir destas exposições que fizemos aqui agora, o que nós podemos fazer com isso? Bom, uma primeira resposta seria procurar ajuda profissional, procurar ajuda com psicólogo, com psiquiatra. A ciência tem muito a nos ajudar, tem muito a oferecer em termos de qualidade de vida quando estamos falando sobre ansiedade. Então, se esse é um quadro que também ataca a você, que atravessa a sua prática musical, minha primeira consideração a respeito de tudo isso é procure ajuda profissional, porque isso faz toda
toda a diferença. É exatamente por aqui que a gente começa a tentar mudar esse quadro. Uma segunda resposta seria a fé. Eu acho que a fé é o inexplicável, revela força. Acho que isso é o núcleo da fé. E eu não estou julgando fé aqui, fé no A, no B, no C. Não é isso. Eu estou dizendo que fé em algo que é explicável, algo que extrapola a explicação, a realidade, o natural. Eu acho que há uma força nisso. Uma força que nos torna ao mesmo tempo reféns da fé, mas ao mesmo tempo mais fortes para a realidade. E em terceiro lugar e último, eu diria que a gente pode enfrentar isso com a nossa música. A gente pode, de maneira consciente, realística, conversar com a gente mesmo, com o mundo, a partir da música que a gente faz. Minhas músicas são muito assim. Praticamente quase tudo que eu escrevo é sobre isso. De tão forte que isso é para mim, né? E acho que isso é uma terapia que é assim tão potente porque a gente materializa aquilo que está acontecendo, a gente materializa uma voz que quer ser dita, a gente materializa uma voz que quer ser também ouvida e a gente pode refletir sobre. E a partir da reflexão sobre, a gente pode melhorar, a gente pode encontrar novas saídas e a gente pode perceber potências em nós. Caminhos para a melhora, caminhos que nos levam à piora, e daí ter boas escolhas na vida. Bom, esse nosso episódio de hoje foi um pouco diferente, mas eu agradeço você ter ficado aqui até agora. Por hoje é isso que nós temos, eu espero que tenha causado em você boas reflexões. Fica muito livre para você compartilhar, se você quiser, algum tipo de experiência que você tenha nesse sentido. A gente se vê na próxima semana. Fica bem, música boa para vocês, os melhores sons para todos nós. A gente se vê lá e tchau, tchau.